pessoal do primeiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar uma aula assíncrona, segunda do nosso ano, né? Aquela aula que eu ponho para vocês gravada e vocês assistem a hora que vocês quiserem, né? O horário que vocês desejarem para melhorar a rotina de vocês de estudos durante esse período remoto que nós estamos, tá? Hoje nós finalmente vamos iniciar o conteúdo de física, né? Lembrando que até então nós fizemos apenas revisões matemáticas, que são muito importantes. Lembrando, né, que hoje que seria quarta-feira, né, vocês deveriam estar então postando lá as atividades da semana. Espero que todos tenham feito e espero que tenham tirado as dúvidas quando apareceram, certo? Esse é o meu desejo, que vocês tenham aprendido os ferramentais, né? É claro que ao longo desse tempo, desse ano, nós vamos continuar revisando, porque essas funções matemáticas, equações de primeiro e segundo grau, vão seguir sendo estudadas por nós, tá? Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, que vocês tenham aprendido, que é extremamente importante para na nossa trajetória aqui na disciplina de física. Beleza, galera? O que nós vamos fazer hoje? Eu planejei então hoje a gente fazer um contexto histórico da física, né? Então eu vou apresentar para vocês a timeline da física com os físicos mais famosos, né? Até hoje em dia, quem são os principais físicos que a gente tem se destacando, né? Os mais conhecidos. Eu dei uma ênfase nos físicos lá da antiguidade, que fizeram grandes descobertas que possibilitaram nossos estudos na disciplina do primeiro ano, né, do segundo ano e do terceiro ano, até chegar na física moderna, que será a física que a gente não irá trabalhar no ensino médio, mas que a gente pode ter uma ideia de quem são essas pessoas, o que elas fizeram e o que contribuíram para a humanidade. Beleza? Então, a ideia da aula de hoje é essa, e começar também MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, com os conceitos mais importantes dentro desse conteúdo da física. Beleza, gente? E obviamente no final da aula tem uma atividadezinha para vocês realizarem sobre MRU. Começando a aula, né? Como comentei com vocês, nós vamos iniciar falando dos físicos, da história da física, né? Onde ela começou, como ela se concebeu, né? E vocês vão observar que as fotos desses personagens, ela vai se modificando conforme os slides vão passando, né? Porque nós vamos vindo para tempos mais modernos, né? Nós vamos saindo de estátuas, de desenhos, até chegar fotos, né? E imagens digitais. Gente, então assim, ó, podemos dizer que a gente começa nossos estudos com Aristóteles, esse cara aqui que viveu em cerca de 400 a.C., né? E ele determinou uma parte da teoria do movimento dos corpos. Então ele já se interessava pelo estudo da natureza, né? Pelo estudo dos fenômenos físicos que acontecem no mundo. Ele descreveu o movimento de alguns corpos, né? A gente vai discutir isso aqui mais quando nós estivermos falando das leis de Newton, né? Que vai entrar novamente o Aristóteles com essas concepções de forças, né? E do éter, né? Que seria um ente especial que regiria as forças do nosso planeta, do nosso universo, né? Isso obviamente são concepções bem mais filosóficas, né? Porém são importantes dentro do campo da física também, porque a gente poderia dizer como sendo um start do estudo, né? Das concepções fenomenológicas que a gente conhece. Beleza? Outro cara muito importante aqui, ó, Tales de Mileto, 600 a.C., né? Ele começou a estipular os constituintes da matéria, né? E ele também usou de fenômenos, né? De eletricidade para estabelecer alguns conceitos fundamentais, né? O experimento da pedra de âmbar, para que ao ser atritada, ela atraía pequenos pedaços de alguns objetos, né? Isso aí é o início da nossa eletricidade, que a gente vai estudar lá no terceiro ano. E o Tales de Mileto, ele já trazia esses fenômenos, já começou a estudar eles de alguma forma nessa época, tá? Quem mais aparece aqui para nós? Arquimedes, né? Então aqui, ó, nós temos Arquimedes, 200 a.C., também era um físico, um matemático, né? Se interessava por ciência,
Ele estabeleceu o princípio de Arquimedes, que é um princípio que a gente vai estudar no segundo ano do ensino médio, da mecânica dos fluidos, né? Como é que funcionam as forças de empuxo, etc. Tem até uma historinha muito legal do Arquimedes, né? Que ele demonstra como é que a gente pode garantir que uma coroa é feita de ouro realmente, né? Então tem esse experimento que é muito legal, vale a pena se vocês se interessarem a dar uma olhadinha na história do Arquimedes. Depois nós temos o Bacon, né? Roger Bacon, agora não sei como é que se pronuncia, se é Bacon ou Bacon, acho que é Bacon. Uso da matemática para o estudo da natureza, então ele foi um dos primeiros a começar a introduzir a matemática no estudo fenomenológico da ciência, né? Dos fenômenos da natureza. Então esse cara aqui, vocês podem botar a culpa nele por quando acontecer aquela situação, né, da matemática apurrinhando a tua vida para resolver um problema de física, né? Pode botar a culpa no Roger Bacon, tá? 1220 nós já estamos. Então vocês observam que agora tem um salto muito grande na ciência, né? Então a gente ficou inerte ali depois dos grandes filósofos que tínhamos na antiguidade, né? A gente dá um salto bem grande e a gente chega aqui, ó, em Copérnico, né? Nicolas Copérnico, esse carinha aqui, ó, que já dá um... Ele basicamente peitou a igreja, né? A gente sabe que a igreja era uma força política muito grande nessa época, 1400, né? 1300, e se acreditava, né, que na teoria que a Terra era o centro do universo, né? Todas as coisas aconteciam no centro, ao redor da Terra. Eu acredito que isso é uma teoria até muito egoísta, né? A gente acreditar que nós estamos no centro do universo. E chegou o Copérnico e estabeleceu, nós não somos o centro do universo, né? Nós estamos girando, inclusive, em torno do Sol, né? Teoria heliocêntrica que diz isso, e ele era então um astrônomo que olhava muito para o céu, fazia estudos, tinha suas medidas, entre outras coisas, né, para estabelecer a sua teoria, certo? Se não me engano, o Copérnico ele teve que se desculpar com a igreja, né, dizer não, aquilo ali foi um delírio apenas, né, eu não estava correto. Porém, anos mais tarde, né, a gente vai ver aí com outros físicos que vão chegar que essa teoria dele realmente estava correta e foi provada e foi comprovada cientificamente. Esse cara aqui é muito importante, principalmente no primeiro ano do ensino médio, né? Porque ele estudou, ajudou a construir a teoria dos movimentos dos corpos, né? Então o MRU, MRUV, o pêndulo, o movimento pendular, né? Todas essas coisas foram desenvolvidas, além do que o Galileu Galilei, né? Era aquele cara que também construiu a primeira luneta. Então esse cara aqui ele é um dos físicos mais conhecidos, mais consagrados. A gente tem que respeitar o que ele foi feito, né? Muitas das suas teorias nós vamos começar a estudar hoje, né? Que seria a teoria então, do movimento dos corpos, né? E essas coisas a gente vai começar a observar e a estudar na aula de hoje, como vocês vão ver. Nós já estamos em 1500, né? Seguindo mais aqui, ó, um pouquinho, ainda estamos com pinturas dos físicos, né? Ó, 1532, Johannes Kepler, né? Johannes Kepler é um físico que foi fundamental para estabelecer a lei dos movimentos dos planetas, né? Então ele sacramentou que a teoria heliocêntrica estava correta, a teoria de Copérnico, né, estavam corretas, e o Johannes Kepler, né, ele estabeleceu as leis, mostrando matematicamente que tudo aquilo que era observado por suas contas, né, tinha um fundamento, tinha uma lógica, né? E toda essa teoria aqui do Johannes Kepler a gente vai novamente estudar ao final do ano, quando nós estivermos estudando lá a lei da gravitação universal, o movimento dos planetas, lei de Kepler, etc. Beleza, gente? Temos também aqui, ó, Christian Huygens, né? Esse cara aqui é importante no estudo da física do segundo ano do ensino médio, né? Nós vamos estudar ali a teoria ondulatória da luz, conservação da energia e da dinâmica, já é algo que a gente vai estudar no primeiro ano do ensino médio. Então o Huygens é muito importante, tanto no primeiro ano como no segundo ano. Ele é mais conhecido, né? Ele fica mais famoso pelas teorias ondulatórias da luz, tá? Mas olha só a importância que ele teve aqui, ó. Ter conservação da energia é um dos princípios fundamentais da natureza, né? A gente vai seguir esse princípio de conservação da energia durante muito tempo dos nossos estudos aqui, no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. Beleza, gente? 1550. Vamos para 1600 e aqui chega o
principal artista do primeiro ano do ensino médio. Aquele que a gente vai ouvir falar muito dele, a gente vai estudar muito a fundo essas teorias, né, que é Isaac Newton, né? Então Isaac Newton em 1600, leis fundamentais da dinâmica, né, as famosas 3 leis de Newton. Possivelmente, assim, em algum momento da tua vida tu já ouviu falar em Isaac Newton, né? E o Isaac Newton é conhecido pelas 3 leis de Newton, né, que recebem o seu nome. A lei da gravitação universal, importantíssima, aquela velha historinha da maçã caindo na cabeça, né? E a teoria corpuscular da luz, né? O Newton, então, ele se atreveu em vários campos da física. É uma pessoa extremamente inteligente, inclusive ganhou o título de Sir, né? Então lá na Inglaterra ele é conhecido como Sir Isaac Newton devido à sua importância e suas contribuições, né? Não só para a coroa britânica, mas também para o mundo, né? Com essas teorias físicas que nós vamos inclusive estudar no primeiro ano do ensino médio, né? Envolve muita matemática, né? A gente vai ter que estar ligado nessa parte, a parte principalmente de matemática vetorial que nós vamos estudar daqui a algumas aulas. Chegamos a um cara também que se fez muito importante, 1660, por volta dessa época aqui, André Marie Ampère, né? Teorias magnéticas, ação mútua com correntes elétricas. Aqui nós já estamos no campo da eletricidade, né? Então, possivelmente os físicos que vão aparecer agora, eles vão estar voltando seus estudos para a eletricidade, porque nós estamos agora num momento de evolução industrial, né? Onde os efeitos elétricos eles tinham aplicações, certo? E o Ampère ele chega aqui, ó, com teorias que já demonstravam a unificação entre a eletricidade e o magnetismo. Fenômenos que são muito importantes e vão desencadear, né, diversas aplicações tecnológicas. Beleza? Juntamente nessa época aqui, ó, um pouquinho mais tarde, 1735, nós temos esse cara aqui, ó, Michael Faraday, né? O Michael Faraday traz para nós a lei da indução magnética, né? Os conceitos de campo de força também, né? Então, a lei da indução magnética vai ser muito importante para a gente ter uma ideia de como trabalhar com a geração de energia, né? Transformação de energia em uma forma mecânica, química e energia elétrica, né? Então, as leis de indução são muito importantes e ajudaram a desenvolver tecnologicamente o nosso mundo, tá? Então, por isso da importância de Michael Faraday, né? E aí chegou um físico, um cara que eu digo assim, que eu acredito que seja um dos maiores gênios da física. Que a gente sempre, quando fala em genialidade, a gente pensa em alguns físicos bem pontuais, né? E alguns que são um pouco desconhecidos ficam para trás. James Clerk Maxwell, né? É um físico que eu diria com todas as letras que seria um gênio para a época, né? Porque o que ele construiu, as teorias tão complexas que ele montou para a época, 1814, por volta dessa época, né? Como são as leis do eletromagnetismo, ele sintetizou todo o eletromagnetismo em 4 leis fundamentais, 4 equações que descrevem todo o eletromagnetismo, demonstrou que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então todas essas coisas aí aconteceram com James Clerk Maxwell, além de montar a mecânica estatística clássica, que é uma teoria extremamente complexa, inclusive para o professor de física, quando ele vai estudar mecânica estatística clássica, o professor também passa trabalho, né? A mecânica estatística clássica, alguns de vocês terão a oportunidade de estudar no ensino superior, né? Quando você for estudar alguma disciplina de engenharia, ou de física mesmo, ou de alguma aplicação da física, né? É um ramo bem específico da física, beleza? Então, no ensino médio, nós não teremos uma ideia do que seria essa mecânica estatística clássica, né? Ela tem a ver muito com a termodinâmica, que será estudada por nós no segundo ano. Então, a gente poderia dizer que essa mecânica estatística clássica, de forma mais simples, ela até será abordada por nós, de uma maneira bem superficial. Beleza? O que mais? Olha só. Agora nós começamos a entrar nos aspectos da física moderna. Então, quando chega Maxwell, né? Maxwell estabelece as 4 leis da termodinâmica. Parece que a física ela acabou, né? O Joule, nós já tínhamos o Joule que é um físico que eu não coloquei aqui, mas que tinha ajudado a estabelecer a termodinâmica, né? Juntamente com o Joule, nós temos outros físicos ali que também foram importantes, mas como eu tinha que salientar apenas alguns, né? Então eu escolhi pontualmente, né? Mas eu poderia dizer que
o Joule, né? É também um grande físico que a gente vai ouvir falar muito nele, principalmente nos conceitos de energia, tá? Ele faltou. Mas quando chegou o Maxwell, né, estabeleceu, parecia que a física clássica tinha acabado, né? Nós tínhamos fechado a física. Mas aí surgiram alguns problemas, né, que a física clássica não estava conseguindo resolver. As equações de Maxwell não resolviam, as equações da termodinâmica não resolviam, as equações de Newton não resolviam, né? E um dos primeiros problemas foi o problema da radiação do corpo negro, né, que deram origem aos conceitos fundamentais da mecânica quântica. Então, o cara que introduziu essa função aqui foi esse cidadão chamado Max Planck, né? Então, em torno de 1900, então nós já estamos entrando aqui, ó, estamos chegando mais perto, né? Em 1900 apareceu esse cidadão aqui chamado Max Planck e ele estabeleceu, então, a gente pode dizer assim que foi o pontapé inicial da mecânica quântica, certo? A mecânica quântica aqui não tem nada de sobrenatural. É a mecânica, né? É o estudo do movimento de partículas subatômicas, né? Se alguém dizer para vocês que está sentindo a energia quântica que está chegando no mundo, essa pessoa não sabe nada de mecânica quântica, né? Essa pessoa está utilizando erroneamente de alguns conceitos para falar sobre algo que desconhece, certo? Um outro cidadão aqui muito conhecido, inclusive vai ser falado sobre você nas aulas de química, né? Niels Bohr, 1905, né? Por que é comentado sobre ele na disciplina de química? Porque o Niels Bohr estabeleceu um modelo atômico, um dos modelos atômicos mais consistentes que nós temos, que é aquele modelo de órbitas, elétrons e órbitas e núcleo atômico, né? Os elétrons realizando movimento ao redor do núcleo, né? E uma questão muito importante que ele utilizou os conceitos de quantização, né, para um modelo atômico que já existia, que era o modelo de Rutherford, certo? Então Niels Bohr é também um físico muito importante dessa época aí. Chegamos, né, à galinha do ovos de ouro, que é o nosso amigo aqui, ó, Albert Einstein, né? Então Albert Einstein foi um dos físicos com certeza mais enigmático, mais famoso. Fala em física, lembra de quem? Einstein, né? E o que o Einstein fez? Né? Todo mundo já sabe também que ele construiu a teoria da relatividade geral e especial. Escreveu diversos artigos sobre essa teoria, montou ela, artigos que deixaram as pessoas assim boquiabertas com aquela teoria, né? E que anos mais tarde se concretizou, se comprovou experimentalmente, né? Então era uma busca, essas teorias dele aqui, na época que foram escritas, elas foram desacreditadas até de certa forma, né? Mas aí depois de alguns anos, né, foram sendo comprovadas, e como ela era uma teoria muito bem construída, assim, impressionava as pessoas, né? Mas eu diria que nós temos aqui uma questão que é engraçada, mas que a gente precisa salientar, que o Einstein ele ganhou um prêmio Nobel, mas ele nunca ganhou um prêmio Nobel pelo seu trabalho mais importante, que foi a teoria da relatividade geral e especial, né? Que é uma teoria mais complexa. Ele ganhou o prêmio Nobel por um efeito fotoelétrico, pela descrição do efeito fotoelétrico, certo? Que era um efeito que na época não se tinha muita ideia de como se funcionava, e ele estabeleceu teorias que ajudavam a descrever esse efeito fotoelétrico, né? Então são coisas aí que também aparecem para nós, né? Então Einstein ganhou um prêmio Nobel, mas não foi pelo seu trabalho mais fundamental. Aparece aqui então um outro físico muito famoso, vocês devem saber da historinha dele, né? Do conto, da maneira como eu poderia dizer assim, da maneira como ele conseguiu descrever alguns conceitos da mecânica quântica, né? Então o Erwin Schrödinger, né? Ele em 1926 ele fez brilhantes contribuições para a mecânica quântica, né, em seu aspecto oscilatório, a gente poderia dizer assim, né, descreveu a equação de Schrödinger e ele é responsável, né, por aquela está me faltando a palavra para descrever para vocês, que é uma maneira de pensar de como entender a mecânica quântica, né, de como entender alguns conceitos da mecânica quântica, que é aquela historinha do gato de Schrödinger. Quem nunca ouviu falar na historinha do gato de Schrödinger, convido vocês a escrever aí no Google, né? E escrever o nomezinho dele, que não é tão bonito assim, Schrödinger, né? E escrever gato de Schrödinger para ver qual é essa forma de pensamento, né? Que ele demonstra com essa analogia que ele faz
do gato, um veneno e uma caixinha, certo? Beleza? Então é muito bacana que é uma historinha bem contada assim, no mundo da física. Aí a gente vai partir para alguns caras que têm um aspecto inclusive mais tenso, né? E eles são realmente, suas teorias são extremamente nebulosas, são tensas, né? Então olha só, nós temos aqui o Werner Heisenberg, né? Quem já viu Breaking Bad, aquela série, nós tínhamos o Heisenberg e o ator principal inclusive se inspira em Heisenberg baseado no físico, né? No físico químico. O Werner Heisenberg, em 1925, aí, estabeleceu algumas teorias da formulação matricial da mecânica quântica, que é algo extremamente complexo, né? E fez brilhantes contribuições para a física nuclear, né? O Heisenberg e tanto Dirac, né? Existem conceitos existem situações que dizem que eles auxiliaram, inclusive lá durante a Segunda Guerra, a Alemanha, né? A Alemanha que estava vivendo aquele momento lá turbulento com os nazistas, né? E aí histórias contam que eles ajudaram a descrever, né? A montar conceitos dentro da física nuclear. E a gente sabe que dentro da física nuclear a gente pode fazer inúmeras coisas para o bem e coisas para o mal também, né? Então esses físicos aqui, eles também estavam envolvidos, né? Dentro dessas situações, mas isso não desmerece suas brilhantes contribuições dentro da física quântica, da física nuclear, né? E o Dirac aqui também na mecânica quântica e da eletrodinâmica quântica, certo? Beleza? Vamos ver quem mais aparece aqui. Nós temos aqui o Enrico Fermi, que vocês possivelmente vão ouvir falar dele também em química, né? Vocês observem que os físicos, eles aparecem como contribuições dentro da física e também dentro da química, né? Isso é muito engraçado. Na verdade não é engraçado, até tem lógica, né? Porque a física e a química são primo-irmãs, a gente pode dizer assim, né? Então, contribuição da teoria quântica, né? E estabeleceu a construção, assim, ajudou na construção do primeiro reator nuclear, né? Que é uma forma de energia, de obtenção de energia que a gente tem nos dias de hoje, né? Nós temos também aqui outro cara que é muito famoso, né? Inclusive tem um telescópio com o nome dele, então Edwin Powell Hubble, né? Então o Hubble, contribuições na astronomia extragaláctica. Então esse cara aqui fez de inúmeras observações, né? Não só na nossa galáxia, né? Fora da nossa galáxia, estabeleceu essas observações, diversos fenômenos foram e sistemas galácticos, né? Sistemas de planetas, entre outras aglomerações, aglomerados, etc., né? Foram descobertos por Edwin Hubble, né? O Hubble, que foi homenageado, como vocês muito bem sabem, né? Pelo telescópio Hubble, que é um dos telescópios principais aí que tem as melhores fotos do universo. Geralmente a gente olha lá, tá lá Hubble, né? O Hubble agora, se não me engano, estava meio aposentado, né? Não lembro muito bem dessas informações que nós temos dos novos telescópios aí, tá? Temos brasileiro na jogada? Temos brasileiro na jogada, brasileiro e físico, né? Então esse cara aqui, ó, César Lattes, né? César Lattes, 1940, trouxe grandes contribuições na física nuclear. Esse cara aqui é brasileiro, ele quase ganhou o prêmio Nobel por 4 vezes pelas suas contribuições, mas aí como a gente sabe que a academia do prêmio Nobel, assim, às vezes, na época era muito mais, né? Elas geralmente elas tinham voltado seus prêmios lá para a Europa, né? Eles tinham essa visão muito mais europeia, e quando alguém se destacava na América do Sul parece que não ganhava tantos louros assim, né? O César Lattes teve contribuições brilhantes no ramo da física, na física nuclear, certo? Inclusive tem partículas descobertas por ele. César Lattes, então, que recebeu como homenagem, né, dentro da plataforma CNPq. Não sei se vocês conhecem a plataforma CNPq, é como se fosse o currículo científico das pessoas, né? Quando tu quer mostrar o teu currículo científico, tu faz lá, cadastra um currículo lá no CNPq, dentro da plataforma Lattes, certo? Que então foi uma homenagem então a esse grande físico aqui e pesquisador brasileiro. E aqui chegamos num cara que eu acredito que seja um dos mais legais da física. É o que tem as melhores frases. Eu não gosto muito das frases do Einstein, eu prefiro muito mais as frases do Feynman, né? Richard Feynman, um dos físicos mais legais que tem, brilhante, genial e carismático. Esse aqui é o cara que ensinava física e ainda fazia piada, né? As aulas dele estão no YouTube, se vocês quiserem procurar, podem procurar lá, Richard Feynman, né? São aulas de física, obviamente, no nível muito avançado, mas para vocês entenderem
como ele era. Ele era uma pessoa extremamente extrovertida, piadista, adorava fazer brincadeiras, né? Então a gente mostra que a pessoa pode ser uma pessoa extremamente normal, brincar, né? E ser extremamente inteligente, focada nos estudos, né? É isso que eu espero, inclusive dos meus alunos, né? Que não sejam só pessoas só bitoladas em trabalhar, mas sejam pessoas extrovertidas, que tenham uma vida social legal. Isso aí é o Feynman era isso, né? Ou que também, né, não sejam só pessoas sociais, mas que também estudem, mostrem conteúdo, tá? Então, o Feynman, ele mostra que é possível que as pessoas sejam dessa forma. É meu físico favorito, né? Richard Feynman. Quem mais? Estamos chegando, olha só, já temos fotos das pessoas agora, né? E esse aqui com certeza vocês conhecem, Stephen Hawking, né? 1988, contribuições da singularidade gravitacional na relatividade geral. Esse cara aqui mostrou que buracos negros, né, emitem radiação. Então, uma das suas principais contribuições aí, que é a chamada radiação Hawking, né? Ele é conhecido, né, dentro da física pela sua genialidade, obviamente, né, que chama atenção a sua maneira, a sua condição física que ele tem, né, de muita dificuldade, e ser ainda uma pessoa extremamente inteligente, vários livros escritos, best-sellers, etc, né? Então vale a pena ressaltar, eu acho que essas pessoas são importantes porque ajudam a divulgar a física. As pessoas que vão aparecer agora para nós são divulgadores físicos, né? Eu considero pessoas importantes porque ajudam a divulgar a ciência e ajudam que mais alunos, mais pessoas, mais gente se interesse por física, né? Então eu trago aqui outro grande divulgador científico, né? Físico, astrônomo, biólogo, etc, né? Carl Sagan, responsável por uma série chamada Cosmos, de 1970 a 1980. Essa série é histórica, é uma série que fala sobre conceitos de física de uma forma muito legal, conceitos que não são fáceis de ser abordados. Então, por isso que eu digo que Carl Sagan é um cara diferenciado, porque ele tem essa metodologia, ele conseguiu trazer a física para as pessoas, para o grande público, né? Esses conceitos que muitas vezes são complexos, ele consegue trazer e tornar isso aí de forma bem legais, né? Se vocês digitarem também no YouTube Carl Sagan, né, vocês vão ver vários vídeos legais deles. Eu espero que vocês peguem esse gosto de estudar ciência, de estudar coisas e entender que o mundo ele tem uma lógica e as explicações muitas vezes não são simples, certo? E por último, né, trazer aqui, eu já nem botei uma data porque Neil deGrasse Tyson, né, é um cara vivo ainda, né? Então, ele é um astrofísico, né, famoso, divulgador científico. Ele tem agora o Cosmos versão 2.0, apresentado por Neil deGrasse Tyson, né? Então, é um cara aí que é muito legal, muito famoso, inclusive assim, ó, se vocês gostam desses conteúdos de ciência, né, nerdologia, etc, tem um Nerdcast no YouTube, que é uma entrevista com ele. Quem quiser dar uma olhadinha lá, é muito legal, muito bacana para conhecer um pouco dele, tá certo? Beleza, gente? Então assim, ó, esse foi um resumo, fiquei aqui quase 28 minutos apresentando um resumo histórico da física. Por que isso é importante? Porque vários personagens desses vão aparecer para nós durante esse ano. Então quando eu falar dele, pô, lembra do físico lá? Lembro, né? Qual ponto da história ele estava? Nós estamos lá naquele ponto. Pô, se em 1600 as pessoas já tinham ideia daqueles conceitos físicos, por que em 2021 as pessoas não vão conseguir entender? Onde nós temos muito mais tecnologia, muito mais acesso à informação. Não dá, né? Então, por isso que é importante a gente dar esse contexto histórico, mostrar que as pessoas fizeram e o que vocês podem, então, aprender, tá? Galera, enfim, vamos começar o nosso conteúdo de física, certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar física. A matemática vai estar junto? Vai. O português vai estar junto? A leitura e interpretação? Vai, né? A filosofia vai estar junto com a gente? Vai. Tudo isso para formar a física. Beleza? Galera, e aí para começar a física, a gente precisa começar mostrando uma coisa. Dentro da física nós temos um sistema de unidades. Quando nós apresentamos uma grandeza física, como por exemplo o comprimento, né? Esse comprimento ele pode ser medido. O comprimento das coisas ele é medido. E a gente estabelece um sistema de unidades para esses comprimentos, né? Então nós temos vários sistemas aqui, ó. Nós temos o quilômetro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Lá nos Estados Unidos nós temos os pés, né? Tanto os pés,
nós temos na Inglaterra nós temos outro sistema de medidas que agora me faltou o nome, né? Mas aqui no Brasil e dentro do Sistema Internacional de Medidas, que é aquele lugar onde os velhos físicos lá se reuniram para estabelecer quem eram as unidades padrão, o comprimento nós temos como unidade padrão o metro. Então toda vez que eu falar para vocês sobre comprimento, pensem que o metro é uma das unidades padrão. Dentro da unidade de tempo, nós temos o minuto, hora, dia. Se nós formos pensar em galáxias, nós temos o ano-luz, né? Então tudo... desculpa, o ano-luz na verdade é a unidade de velocidade, né? De distância, desculpa, gente. Tá? Então nós temos aqui dentro o minuto, hora, dia. Então todas essas unidades aqui são unidades de tempo. Mas qual a unidade padrão que nós vamos usar? Segundo, certo? Então todas as unidades de grandezas físicas elas têm algum padrão para serem seguidos. No caso aqui, nós temos as unidades que nós temos como fundamentais. Quem são elas? Né? De comprimento, o metro, do tempo, o segundo. De volume, nós temos aqui, nós podemos ter unidades em litro ou metro cúbico. Né? E aqui já tem as mudanças. Né? Então esse slide aqui é interessante porque nós temos algumas mudanças de unidade. Quanto é um litro em relação a metro cúbico? Então 1 litro é 0,001 metro cúbico. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, né, como o comprimento é metro, a unidade padrão do volume é metro cúbico. Né? Tem que manter o padrão, certo? E nós temos também para massa, que é o quilograma. Nós temos como unidade padrão da massa o quilograma. Mas isso não quer dizer que apareça para vocês outros tipos de unidade de massa, como grama e tonelada, certo? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber como modificar. A gente sabe que 1 tonelada é 1000 gramas. 1000 quilogramas, desculpa. Que 1 grama é 0,001 quilograma. Então, se a gente souber trabalhar com as unidades, boa parte da física vai acabar sendo resolvida de maneira fácil, certo? Então, olha só, comprimento. O que são as grandezas fundamentais? São aquelas grandezas que a partir delas todas as outras grandezas físicas irão aparecer, certo? Então olha só, por exemplo, a unidade básica de comprimento é o metro, de massa é o quilograma, de tempo é o segundo, de intensidade de corrente elétrica é 1 ampere, de temperatura não é o Celsius. Lembra que a gente mede aqui no Brasil a temperatura em Celsius. Na física é o Kelvin. Isso aí é tema lá para o nosso segundo ano do ensino médio. De quantidade de matéria, que vocês vão estudar muito na química, é o mol. De intensidade luminosa, é o candela. Certo? Então essas aqui são as unidades físicas padrão. Onde de todas as outras unidades aparecem, são fundamentadas a partir delas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, unidade de força, que a gente vai estudar esse ano, né? Através das leis de Newton. A unidade de força é o Newton. O nome da unidade se chama Newton. É o Nzão. Mas o que significa um Newton? Um Newton significa a mesma coisa que 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, olha só. Quem apareceu dentro dessa unidade? Eu estou vendo que é uma unidade bem complexa, né? Vocês vão entender por que ela vai ser uma unidade complexa. Mas olha só o que aparece. Parece quilograma, metro segundo ao quadrado. Olha só. Quem são as fundamentais que estão aqui? Quilograma, metro e segundo. Então, a partir das unidades fundamentais, a gente chegou na unidade complexa, que é a unidade de força, que é o Newton. Certo? Então, para isso que servem essas unidades, e é por isso que é importante a gente sempre olhar para as unidades dentro da física. Eu vou sempre chamar a atenção de vocês, pessoal. Olhem as unidades. Olhem as unidades. Não é só escrever um número. Vocês precisam escrever um número e dizer de onde que vem aquele número. Aquele número significa o quê? O que ele é? Você sabe muito bem que 2 segundos é muito diferente de 2 quilos. E dentro da física isso é muito importante. Na matemática 2 é 2. É 2. 2 aqui, 2 ali é 2. Na física não. Na física 2 quilos é uma coisa, 2 metros é uma coisa, 2 segundos é outra coisa. E 2 newtons é uma coisa totalmente diferente. Beleza? Então vocês precisam ter esse pensamento de que sempre precisam olhar para as unidades físicas. Beleza? Vamos lá, mais um. Conceitos fundamentais da física. O movimento, ele é relativo, certo? Por que o movimento é relativo? Gente,
Vocês têm... Isso é uma coisa que muito terraplanista fala, né? Nossa, a Terra está girando com uma aceleração gigantesca, né? Por que a gente não... desculpa, a Terra tem uma velocidade gigantíssima, né? Por que a gente não sente essa velocidade? Muito simples, meu querido. Muito simples. Pelo mesmo conceito que tu tá dentro de um ônibus a 40 km por hora, andando em linha reta, sem modificar sua velocidade. A impressão que tu tem é que tu tá parado. Se esse ônibus não acelerar para frente ou não acelerar para trás, não aumentar a sua velocidade ou diminuir a sua velocidade, vocês não irão sentir que estão em movimento. Certo? Porque o movimento é relativo. Se eu estou dentro de um lugar, eu estou com uma velocidade constante, a minha impressão é estar parado. Quando é que eu vou observar que eu estou em movimento? Quando eu olhar pela janela. Quando eu olhar pela janela e ver os objetos em movimento, eu vou ter duas impressões. Ou que eu estou em movimento, ou que as coisas lá fora estão em movimento. Uma pessoa dentro do ônibus, como nesse caso aqui, da pessoa parada, sentada na cadeira aqui, o cara que está dentro do ônibus em movimento, ao passar por ela, ele tem a impressão que ele está em repouso e que a moça está em movimento. Presta atenção, eu estou dentro do ônibus, estou olhando, parece que a pessoa estava lá e ela está em movimento para mim. Certo? Porque o movimento é relativo, o movimento depende do referencial, de quem é o meu referencial. No caso da moça sentada na cadeira, ela olha um ônibus em movimento. Então, no referencial dela, o ônibus está em movimento. Querem outro exemplo? Pessoa na escada rolante, né? Quando a pessoa está na escada rolante, ela está parada, mas a escada está em movimento. Ela olha uma pessoa parada no shopping, em algum outro lugar, na referência dela, a outra pessoa está em movimento. Eu estou parado, estou olhando a outra pessoa se mexer. Correto? Eu não estou me vendo, o meu referencial sou eu. Certo? Então ele vai olhar a outra pessoa e é a outra pessoa que parece que se mexe. Beleza? Então essa é a ideia dentro da física de que o movimento é relativo. Dois carros com mesma velocidade andando na mesma direção, dois carros com mesma velocidade andando na mesma direção, a impressão que eu tenho se eu estou no carro de trás é que o carro da frente está parado para mim. Ele não se distancia, ele não vai para frente nem para trás, está sempre na mesma posição, ele não está em repouso. Mas nós dois estamos em movimento. Certo? Então vocês entendem, essas concepções dentro da física são importantes que vocês entendam, que carreguem com vocês. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Ponto material e corpo extenso. O ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram na análise de determinado fenômeno. Por exemplo, um ônibus que sai do Rio Grande do Sul e vai até São Paulo, certo? Beleza? Esse é o caminho do ônibus. Para eu fazer a análise do movimento desse ônibus, saber quanto tempo ele levou para fazer isso, saber quantos quilômetros ele andou, qual foi a sua velocidade, não me interessa o tamanho do ônibus. O tamanho dele para mim é irrelevante. Então significa que este ônibus na minha análise, ele é um ponto material. Beleza? Porém, se as dimensões desse ônibus fazem diferença para mim, como por exemplo, colocar um ônibus dentro de uma vaga de garagem, cara, eu não posso considerar esse cara como um ponto material, porque as dimensões dele influenciam muito se vai caber nessa garagem ou não. Nesse caso, o meu ônibus vai ser um corpo extenso. Então, dependendo da situação física do fenômeno que eu estou analisando, do problema que eu tenho, meu objeto, o mesmo objeto, ele pode ser um ponto material ou ele pode ser um corpo extenso. Dentro da cinemática que nós vamos começar a estudar hoje, os nossos objetos são pontos materiais. Não interessa as suas dimensões, né? Nossas análises serão em cima da cinemática, da sua velocidade, do tempo, do percurso que ele fez, etc. Beleza? Entenderam a ideia? É isso aí. Trajetória, né? Então a trajetória dentro da física da cinemática salária é muito importante para nós, né? É o percurso realizado por um ponto material dentro do deslocamento. Então a gente vai passar muito tempo aqui analisando trajetórias, né? Observar um movimento de um objeto, ver qual é a trajetória que ele realizou e a partir dela estabelecer os conceitos físicos envolvidos, né? O que tem de física ali? Beleza?
Como é que esse, por exemplo, o movimento desse avião aqui deixando a caixa cair? Que tipo de movimento é esse? É uma queda livre, né? Mas é um movimento que não acontece puramente vertical. Ele tem um movimento também horizontal, né? Essa caixa ela anda para frente porque o avião também está em movimento. Então, uma análise dessa trajetória é importante para nós. Beleza? Então, dentro da física, esses são os conceitos fundamentais que a gente precisa ter inicialmente. Beleza? Bom, galera, dito isso, nós vamos finalmente começar os conceitos físicos, tá? De uma maneira bem leve. Conceitos muito simples. Vocês vão ver hoje que nós não vamos aprofundar muito. Semana que vem, possivelmente, a gente resolva problemas um pouco mais complexos, tá? Mas hoje vai ser muito simples. O primeiro fenômeno físico que a gente vai estudar é o deslocamento, certo? O deslocamento é uma grandeza vetorial porque ela depende da direção e do sentido que esse deslocamento é realizado. Para nós aqui dentro da física, toda vez que a gente se deslocar para a direita, a gente vai ter um deslocamento positivo. E toda vez que a gente se deslocar aqui para a esquerda, é como se eu tivesse um deslocamento para valores negativos. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, tá? Olha só, esse veículo aqui, ele entrou em movimento, esse fusquinha, né? E ele saiu dali e parou aqui. Beleza? Vamos supor que aqui S0 é a minha posição inicial e que SF é a minha posição final. Então a gente já sabe que dentro da física aqui no nosso primeiro ano, o S para nós vai ser posição. Então a posição inicial, que vai ser representada por esse S0, é aquela posição lá que iniciou o movimento do carrinho, e SF vai ser a posição final do meu carrinho. Como é que eu vou saber analisar o deslocamento desse carro? Como é que vai ser dado o deslocamento? O deslocamento dele vai ser dado pela representação de um delta de S. Toda vez que eu tiver um delta, eu tenho uma variação. Uma variação, no caso aqui, de posições, né? Então, o meu deslocamento é uma variação de posição. Variação de posição. Então, gente, o que acontece? Para estabelecer qual é o deslocamento desse carro aqui dentro da física, o meu ΔS ele vai depender da posição final menos a posição inicial. Essa é a regra de ouro. É isso aqui que a gente precisa se basear para analisar um deslocamento de um carro. Né? Saber qual é a sua posição final e saber qual é a sua posição inicial. Traçar uma reta entre esses dois pontos para saber qual é o deslocamento desse carro. Vamos supor aqui ó, que a posição inicial do carro era igual a 20 metros. É um ponto igual a 20 metros. E a posição final dele foi um ponto igual a 50 metros. Qual será o deslocamento desse carro? O deslocamento desse carro vai ser a posição final dele, ou seja, 50, menos os 20. Ou seja, o deslocamento desse carro foi de 30 metros. Então essa é a ideia, gente. Essa é a ideia para análise de deslocamento. Final menos inicial. Percebam que ele andou 30 metros, realmente andou 30 metros. Está parecendo muito simples. É simples agora, mas depois os conceitos se tornam um pouco mais complexos e a gente precisa ter essa visão aqui do deslocamento, da variação de posição. A variação de posição ela depende do final menos inicial. Vamos mais um pouquinho aqui. E se esse deslocamento é para trás? Se o carro anda para trás, o que acontece? Né? Bom, agora a gente já sabe que a posição inicial dele era essa aqui. Era uma posição igual a 10 metros, por exemplo. Vamos supor, 10 metros. Né? E a posição final dele é uma posição negativa. Porque saibam que a gente tem a origem, que é o ponto igual a zero. Né? E aqui são valores positivos. Valores positivos. E para cá são valores negativos. Vamos supor que ele passou a origem estava aqui. E ele parou lá na posição final igual a 60 metros. Qual foi o deslocamento desse carro? O ΔS dele. Qual que foi o deslocamento dele? Como é que a gente faz? S final menos S inicial. Então o ΔS dele vai dar 60 menos, olha... Opa, pouquinho. Aqui é menos 60, desculpa, gente.
Menos 60, porque fomos para posições negativas, tinha faltado sinal, né? Menos 60, ó, lembre-se, passei pela origem, valores negativos. Menos 60, menos 10. Ou seja, qual é o ΔS dele? Menos 60, menos 10, ou seja, foi um deslocamento negativo de menos 70 metros. Faz sentido? Faz. Andei 10 metros até a origem e mais 60 depois. Então, ou seja, andei 60 mais 10, 70 metros. Negativo. Por isso que apareceu o sinal negativo aqui. Beleza? Então, isso é interessante para nós analisarmos e termos esse cuidado na análise. Certo? Que muitas vezes, olhei ali, parece que é 50 metros de deslocamento. Não, cara, tu andou 10 e depois tu andou mais 60. Tá? Porque tu tem que ter ideia que até a origem é zero, depois vai valores negativos. Tranquilo? Então, pessoal, dessa forma, a gente já começa a construir o MRU. Movimento retilíneo uniforme. O que quer dizer o movimento retilíneo uniforme? É o movimento retilíneo em uma pista reta, em movimento em linha reta, certo? E ele é uniforme porque a grandeza física essencial para o movimento, que é a velocidade, ela é uma grandeza constante, certo? Mas antes disso, vamos analisar um pouquinho de matemática, que é o que eu vou precisar. Nesse exato momento, eu vou precisar aqui um pouquinho de matemática. Uma coisa que nós chamamos de função horária. A função horária é quando nós temos uma grandeza física como a posição. Então nós temos a posição de um móvel, que é a letra S. E essa posição deste móvel, ela varia com o tempo. Conforme o tempo vai passando, o móvel vai adquirindo posições diferentes, certo? Mas se o tempo não mexe, a posição dele é sempre igual. Ou seja, a posição S é uma grandeza física que depende da grandeza física tempo, certo? O tempo que é medido, que é o Tzinho, beleza? Então, se eu tenho uma grandeza que depende de outra grandeza, nós temos uma função. Nós temos o S, que é a posição, em função de T. Então aqui, por exemplo, essa função aqui é uma típica função de primeiro grau, onde nós temos aqui S de T, ou seja, o S depende de T, igual a 20 mais 2 vezes T. Se eu substituir valores de T aqui, como vocês estão vendo, primeiro por 0, depois por 1, 2, 3, 4, 5, que são segundos, valores de segundos, né, de tempo transcorrido, vocês vão observar que o meu objeto, meu móvel, vai estar em posições diferentes. Na posição 20 metros, na posição 22 metros, na posição 24 metros, na posição 26 metros, 28 metros e 30 metros. Beleza? Então, olha só, temos uma clara amostragem de que a posição do meu móvel ela se modificou em função do tempo transcorrido. Isso significa que essa função S de T é uma função horária, né? E é uma função porque ela depende de outra grandeza física. Dito isso, nós podemos introduzir o conceito de velocidade, certo? O conceito de velocidade para nós é um conceito muito forte que a gente vai usar durante muito tempo, beleza? O que é o conceito de velocidade nos dias? Imaginamos o meu carrinho, certo? O meu carrinho, ele se desloca desse ponto até este ponto. Ele sai da posição inicial S0 e vai até a posição SF. Vamos supor que eu tenha colocado um relógio aqui e que ele saiu do tempo igual a 0 segundos e chegou lá num tempo F igual a, sei lá, né? Sei lá qual tempo, né? Galera, isso aqui, todas essas grandezas físicas envolvidas, o tempo transcorrido, a variação de posição, vão definir o que eu chamo de velocidade escalar média. Porque a velocidade escalar média ela vai depender de quantos metros eu andei e em quanto tempo eu fiz isso. Quanto mais metros eu andar em menos tempo, a minha velocidade é alta. Se eu andar poucos metros em pouco tempo, a minha velocidade é mais baixa. Certo? Então a velocidade depende de quantos metros eu consigo andar em quanto tempo. Se eu ando vários metros, velocidade alta. Se eu ando poucos metros dentro desse mesmo intervalo de tempo, eu tenho uma velocidade baixa. Isso é meio óbvio para nós, né? Então, se é meio óbvio, vamos pensar matematicamente. Se é o meu deslocamento que influencia dentro de um intervalo de tempo, esta é a minha definição de velocidade.
Velocidade é a variação de deslocamento por tempo. Isso é velocidade para nós. Qual é a unidade dessa brincadeira aqui? A unidade de velocidade, pessoal, padrão, dentro do Sistema Internacional de Medidas, certo? A velocidade média, ela vai ser dada. Olha só, a gente vai aprender a ler unidade. Deslocamento é quantos metros eu ando, certo? Dentro do Sistema Internacional de Medidas, comprimento é metros. Então, deslocamento é medido em metros. Beleza? O tempo, como vocês viram nos slides anteriores, ele é medido em segundos. Então a minha unidade de velocidade está aqui, ó, é clara, é 1 metro por segundo. Então a unidade de velocidade que nós devemos usar dentro do Sistema Internacional de Medidas e que eu vou forçar muitas vezes vocês a lembrarem dela, estarem sempre usando essa unidade, é 1 metro por segundo. Porém eu sei que vocês, e é muito usual, nós utilizarmos o quilômetro por hora, certo? Então, dentro da física, o quilômetro por hora também é unidade de velocidade, né? Unidade, podemos dizer assim, uma outra unidade é o quilômetro por hora. Qual é a questão aqui? A questão que nós precisamos saber é como nós mexemos para mudar de quilômetros por hora para metros por segundo, porque o Sistema Internacional de Medida me diz que a unidade padrão é 1 metro por segundo. Beleza? É 1 metro por segundo essa unidade padrão. Quando eu coloco entre colchetes aqui, significa que eu estou analisando as dimensões, estou analisando a unidade dessa grandeza física. Então como é que a gente faz para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Então olha só. Quilômetros por hora, vamos fazer um estudo racional aqui. 1 quilômetro são 1000 metros. Uma hora equivale a 60 minutos. 60 minutos, né? 1800 pera um pouquinho. Uma hora é igual a 60 minutos, né? E nós temos aqui que ela é igual, então, a 3.600 segundos. Se você multiplicar 60 vezes 60, vocês vão chegar aos 3.600 segundos, certo? Então nós temos aqui, ó, uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, ó, 1 quilômetro é 1000 metros, uma hora é 3.600 segundos. Se eu dividir isso aqui, se eu cortar aqui as minhas unidades, dá 1 sobre 3,6. O que isso significa? Significa o seguinte, olha só esse número mágico aqui, 3,6, estão vendo? Esse é um número mágico para nós. Porque quando eu estou com uma grandeza física em quilômetros por hora, vou pegar a borracha aqui, quilômetros por hora, e quero transformar essa grandeza física, velocidade, em metros por segundo, eu faço a divisão por 3,6. Certo? A velocidade de metros por segundo é sempre mais baixa que em quilômetros por hora. Isso é uma questão que, de repente, se torna importante para vocês nas análises. Tá? E se eu estou com a unidade de metros por segundo, eu quero transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, este 3,6 aí é um número mágico para nós e ele vai nos ajudar a fazer essas mudanças de km por hora para metros por segundo. Beleza? Essa é a ideia que vai aparecer em muitos dos nossos exercícios. Tranquilo, gente? Então essa é a velocidade, unidade, definição e principal mudanças de unidades que nós temos aqui, ó, do km por hora, metros por segundo. Vocês vão ver que eu vou usar bastante, tá, gente? Beleza. A gente já viu o que é função horária, o que é deslocamento, né? Agora vai aparecer para nós uma coisa chamada função horária da posição. Aquela velha historinha, né? Meu veículo está aqui, tempo igual a 0, na posição S0, vai para uma posição final S e um tempo final, sei lá qual que é, que eu não sei qual que é. Só que o tempo igual a 0 eu vou setar ele, vou pegar e vou zerar meu relógio. Vamos supor que eu tenho essa capacidade de zerar o relógio. E aí eu vou começar a contar o tempo a partir daquela posição inicial ali. Sei lá, a posição inicial pode ser qualquer um. Certo? E esse meu carro vai se deslocar. Vai chegar até lá. Né? Chegou na sua parte final lá no TF. Galera, se eu quisesse uma função... Vocês observem que a posição do carro ela mudou conforme o tempo passou. Porque o tempo lá no início era 0 segundos
E o tempo final é um tempo qualquer, um tempo à frente, né? Então a posição, ela é uma função do tempo. Então, o que nós temos como função horária da posição é um S de t. É a gente descobrir uma equaçãozinha para esse S de t, para essa posição do meu móvel que vai variar conforme o tempo passa. Tá? Essa é a ideia. E eu, de posse de uma função horária da posição para o MRU, eu tenho uma ferramenta extremamente poderosa nas minhas mãos. Porque agora eu posso fazer previsões do meu veículo em diversas situações. Eu posso prever onde que ele vai estar daqui a 1 hora. Onde é que vai estar meu veículo? Se eu tiver de posse da função horária da posição. Como é que a gente consegue construir a função horária da posição? Muito simples, gente. Olha só. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Certo? Beleza? Olha só. A minha velocidade, então, é o ΔS. O que é um ΔS? Uma variação de deslocamento. É um S final menos um S inicial. Eu agora não vou escrever F final aqui para facilitar a nossa vida. Vou escrever só S, como sendo a posição final. Tá? Então entendam que isso aqui, por definição, 3 tracinhos é definição, é como se fosse uma posição final. Posição final do meu veículo, vou escrever apenas como S, para facilitar a nossa vida. A posição inicial, eu sigo escrevendo como S0. E ele vai passar dentro de um intervalo de tempo, ΔT. O que é um intervalo de tempo? T final, né, o TF menos T0. Galera, só que quem é o T0? T0 é 0 segundos, porque eu setei meu relógio em 0, lembram? Peguei, cliquei no meu relógio e zerei ele. Então olha só, o que restou aqui para mim? Restou assim, ó. S menos S0, que é igual sobre T. Por quê? Porque esse zero aqui não vai contribuir em nada na minha equação. Lembra como é que a gente isola as igualdades, né? Eu quero isolar o S, eu quero obter esse cara aqui, ó. Ele que eu quero obter, a função horária da posição, né? O S em função daquele tempo. Então eu tenho que isolar o S. Para isolar o S, eu posso passar esse T multiplicando. Então isso aqui fica V vezes T, que é igual a S menos S0. Esse S0 que está aqui, eu posso passar ele lá para o outro lado, só que ele está subtraindo, não se esqueçam. Então eu vou ficar assim, ó, com S0 mais velocidade vezes tempo, que ele passou para o outro lado somando, que é igual a S. Então logo nós chegamos, como eu posso escrever assim, como assim, a minha igualdade, meu sistema, né? Eu vou escrever aqui S0 mais velocidade vezes tempo, é então a minha função horária da posição de qualquer móvel no MRU. Quem é quem aqui, gente? Vamos botar aqui, ó, nos meus bois. S, posição final. Beleza? S0, posição inicial. Posição inicial. V, velocidade. E T, tempo. Então, galera, tá todo mundo aí, ó. Todas as principais grandezas físicas que vão constituir o movimento retilíneo uniforme e a função horária da posição no MRU, tá? Dentro deste movimento retilíneo uniforme. Dito isto, né? Tá bom de conteúdo por hoje, né? Já estamos bem satisfeitos, já temos quase 1 hora de aula, né? Eu vou fazer alguns exemplos para não deixar vocês voando, né? Nas nossas atividades. Então vamos pegar aqui alguns exemplos e vamos começar a fazer. O que diz esse exemplo aqui? Olha só, analise a situação da moto ao lado e determine. Letra A, a velocidade média da moto, o deslocamento da moto. Isso aqui esse exercício está pedindo. O que a moto está fazendo? A moto, ela vai andar 72 km por hora e andar uma distância de 2.000 metros nesse primeiro trecho aqui. Então ela andou 2.000 metros e 72 km por hora. Essa era a velocidade dela. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, velocidade 1, 72 km por hora e distância 1, 2.000 metros. Beleza, tá? Essa foi a primeira parte primeira parte do seu deslocamento. Na segunda parte, o que nós temos de dados? Nós temos que o tempo que ele levou para fazer essa segunda etapa aqui, ó,
de descer foi de 55,3 segundos e a distância foi de 1.000 metros. Beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a velocidade. Ele quer saber qual é a velocidade média dessa trajetória. Então, para fazer essa trajetória média, essa velocidade média aí, eu vou fazer o seguinte, ó, velocidade média é deslocamento sobre tempo. Só que na primeira etapa eu não tenho o tempo que ele levou, mas eu posso descobrir. Como é que eu posso descobrir? Pela definição de velocidade, gente, ó. Ele andou 2.000 metros, quer descobrir quanto tempo ele levou isso. Só que ele estava a 72 km por hora, gente. Aí vem nosso primeiro embrólio, tá? Vou até apagar aqui. Nosso primeiro embrólio vai ser o seguinte: transformar aquela velocidade em metros por segundo. Porque as coisas estão em metros e a unidade padrão é o metro. Então vou manter em metro por segundo. Então olha só, vou pegar esse 72 aqui e vou dividir por 3,6. Lembram? Que é o número mágico, né? Então 72, isso aqui dá 20 metros por segundo. Então, se a velocidade é 20, né? Lembrando da definição de velocidade, olha aqui. Eu andei 2.000 metros. Eu quero saber quanto tempo ele levou para fazer isso. O tempo vai ser igual a 2.000 sobre 20. Ou seja, aqui ó, nós temos 200 por 2, isso aqui dá 100 segundos, porque é a unidade que nós ficamos, 100 segundos. Então olha só. Para saber a velocidade média durante todo o percurso, eu preciso saber quantos metros ele andou, no total. Quantos metros ele andou. E qual foi o tempo que ele levou total para fazer essa trajetória. Se eu souber o tempo total e a distância total que ele percorreu, eu tenho a minha velocidade média, certo? Então a minha velocidade média vai ser aqui, ó, 2.000 mais 1.000 vai ser os 3.000. Ele andou 3.000 metros. Sobre quanto tempo ele levou para fazer isso aqui? Gente, 55 segundos na parte 2 aqui, parte 2, né? E na primeira parte foi 100 segundos, então isso aqui é 155,3. Então olha só, com a distância total e o tempo total, eu consigo estabelecer a velocidade média dessa moto. Então vamos fazer aqui, ó, 3.000 divididos por 155,3, isso aqui dá 19,31. Então a velocidade média dele foi de 19,31 metros por segundo, tá? Deixa eu apagar aqui, porque eu vou ter que riscar ali para fazer a letra B. Então a letra A, a velocidade média é 19,31 metros por segundo. Galera, e a letra B? A letra B ele pergunta qual é o deslocamento da moto. Quantos metros a moto se deslocou? A gente poderia dizer que o deslocamento dela foi aqui, ó. Ela andou 2.000 metros e depois se deslocou 1.000 metros. Beleza. Só que dentro da física nós temos uma questão importante aqui a ser resolvida. Que dentro da física, o deslocamento, ele vai ser... Isso aqui é a distância percorrida. A distância percorrida foi essa. Mas o deslocamento desse cara aqui, ele é essa distância aqui. Ele é a distância do ponto inicial ao ponto final. Certo? Esse é o deslocamento da minha moto durante todo esse percurso. Para fazer a análise da velocidade, ali, como vocês viram, eu analiso a distância percorrida, né? Aquele deslocamento dentro daquele trecho. Depois de todos esses deslocamentos, eu divido pelo tempo. Agora, se eu quero analisar somente o deslocamento da moto, quantos metros ele andou do seu início até o seu fim? Eu tenho que traçar uma reta do ponto inicial ao ponto final. E dentro dessa relação aqui, vocês estão observando que eu tenho 1.000 metros aqui, eu tenho 2.000 metros aqui, eu tenho uma figura geométrica parecida com um triângulo retângulo invertido. E se vocês lembrarem, para eu calcular essa distância aqui, né, eu posso fazer a partir de uma báscara. De uma báscara não, do Pitágoras, né, teorema do Pitágoras. Onde eu vou elevar os lados do triângulo ao quadrado
e extraio a raiz depois, né? Então olha só como é que fica. D quadrado, então vai ser igual a 1000 ao quadrado mais 2000 ao quadrado. Vou fazer meio direto aqui, tá, gente? Isso aqui dá 5 vezes 10 na 6. Ó, vou usar a base 10 para não escrever um monte de número, né? Então qual é a distância? A distância vai ser a raiz 5 vezes 10 na 6. Então qual é a raiz disso? Isso aqui é 2,23. 2.236 metros. 2.236 metros foi o deslocamento total dessa moto. Ela saiu do zero e andou 2.236 metros em linha reta, como se fosse a mesma coisa, né? Para parar lá no ponto SF, né? Mas sabemos que a distância percorrida por ela foi de 2.000 mais 1.000. Mas o deslocamento, olhando de cima do mapa, né? Foi um deslocamento de 2.236 metros. Beleza? É isso que estava pedindo o exercício. Vamos mais um aqui para não demorar muito. Agora vamos fazer uma análise de função horária, tá? Para fazer esse exercício, ó. Analise a função horária abaixo e determine a velocidade do móvel, a posição inicial do móvel, sua posição após 10 segundos. Galera, como é que é a função horária no MRU? S0 mais VT. Beleza? Se essa aqui é o formato básico, geral, de uma função horária, a gente, por comparação, já tira as informações da letra A e da letra B. Por quê? Na letra A ele pergunta qual é a velocidade do móvel. Bom, a velocidade fica nesse ponto aqui, perto do T. No caso da função que é dada, é o 7. Ou seja, qual é a velocidade? É 7 metros por segundo. A posição inicial é esse ponto que fica logo depois do igual, que não tem um T junto, né? E não tem um T grudado. Qual é a posição inicial então aqui? É menos 5. Menos 5 metros. Na letra C, como é que fica então, gente? A sua posição após 10 segundos vai ser igual a S menos 5 mais 7 vezes T, que é o tempo que transcorreu, que é os 10 segundos. Então vamos multiplicar por 10 aqui. Então qual é a posição final dele? Menos 5 mais 70. Então a posição final dele é 65 metros. Então após 10 segundos, a posição do móvel é de 65 metros. Viu que simples? E a galera costuma errar bastante em avaliação isso aqui. De não conseguir identificar os termos da equação. Certo? Vocês viram aqui que eu comparei, ó. Comparei, vi quem é quem. E se tornou um exercício extremamente simples. Quem é que falta? Último exercício, prometo para vocês. Um móvel parte da posição inicial igual a 10 metros. Olha só, a posição inicial dele é igual a 10 metros. Após um tempo de 4 segundos, ele encontra-se na posição final 30 metros. Olha só, galera. Transcorreu 4 segundos, então o intervalo de tempo foi de 4 segundos. A primeira pergunta é qual é a velocidade. É só usar a definição de velocidade, ΔS sobre ΔT. Se a variação de posição foi 30, posição final, menos a inicial, e o intervalo de tempo foi de 4 menos 0, que a gente sempre zera, né? No início do movimento a gente zerou o cronômetro, tá? Para saber que transcorreram 4 segundos. Então isso aqui vai ser 30 menos 20, aqui é 10 metros, 30 menos 10. 30 menos 10, isso aqui é 20 por 4, isso aqui é 5 metros por segundo. Essa é a velocidade do meu móvel, 5 metros por segundo. Sabendo a velocidade do móvel, a função horária dele fica fácil de ser escrita. Lembrem, uma função é um S que depende de um T. Então isso, o S e o T, eles devem aparecer como incógnitas da minha função. Então por isso que eu vou escrever aqui, ó, que S é igual à posição inicial, que é 10. Né? Lembrando, ó, S igual a S0 mais V vezes T. Para escrever a função horária, eu preciso do S0 e do V no MRU. Então eu já tenho 10 mais 5 vezes T. Então essa aqui, ó, é a função horária da posição do meu móvel.
E a letra C, que pede quanto tempo após 12 segundos, qual é a sua posição após 12 segundos, olha só, de posse da função horária, eu vou lá e substituo o valor de tempo e descubro qual é a posição final. Por isso que eu não posso reescrever os valores de S e de T. Porque se eu escrever os valores de S e de T, não tem mais uma função, tem uma equação resolvida, né? Se eu deixar em branco, ó, eu posso resolver agora e saber qual é a posição desse móvel após 12 segundos. Lembrando que 5 vezes 12 é quanto? 5 vezes 12 é 60. Então nós temos aqui, ó, 10 mais 60. Então a posição do meu móvel é de 70 metros. Após 12 segundos, a posição dele é de 70 metros. Beleza? Viram? São exercícios simples. Eu sei que vocês conseguem, a gente já fez coisa mais difícil. Na revisão matemática tiveram exercícios mais difíceis, tá? Esse aqui é só olhar, interpretar o que o problema está fazendo e a gente consegue resolver eles facilmente, tá? Galera, tá aqui 4 exercícios para vocês, tá? Esse aqui é o exercício 3, inclusive, não sei porque que ele saiu 1, mas esse aqui é o exercício 3, certo? Com A e com B. 4, o 2, o 1, são exercícios que estão ali, ó, estão com respostas para vocês terem uma ideia, né? Se estão indo bem, se estão acertando, se não estão acertando. Tranquilo, gente? A aula de hoje, então, de MRU foi isso, foi uma aula extensa, né? 1h10 de aula. Peço perdão para vocês, mas é que são conceitos importantes, eu preciso passar a história para vocês e eu preciso contextualizar essas coisas, né? E é por isso que eu às vezes acabo me enrolando um pouquinho mais, indo mais que 1 hora, tá? Mas são poucas aulas que isso acontece, não se preocupe, tá? Galera, é isso. Estudem, revisem, refaçam, coloquem no caderno isso aqui e façam os exercícios e as atividades que postem lá. Beleza, gente? É isso aí, ficamos até a semana que vem, aula síncrona ao vivo, tá? Um abraço pra você, gente. Tchau.